e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás cultos. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Amém. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nos abençoa na meditação da Tua Santa Palavra nesta manhã, Pai. Que ela possa servir de alimento, Senhor, e que nós possamos extrair todas as lições necessárias da Tua Palavra para estarmos atentos contra todas as ciladas do diabo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Deixem a Bíblia aberta, tá? Em Mateus capítulo 4, não feche não, que nós vamos explorar esse texto hoje. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado, e o Espírito Santo tinha descido sobre ele como uma pomba, e veio uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É o batismo de Jesus. Já assistiu o desenho de Jesus lá, o batismo? Então foi isso que tinha acontecido. E aí esse texto aqui, ele nos traz uma primeira informação. Veja no versículo 1 do capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito para onde? Ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Às vezes a gente quer ser levado a um lugar alto e glorioso pelo Espírito, né? Senhor, me leva para o meio de águas tranquilas, pastos verdejantes, me traz para um lugar de tranquilidade, de sossego. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, levou Jesus ao deserto e levou para quê? Para ser tentado. Esse é um versículo muito difícil, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Sabe por quê, meus irmãos? A probabilidade é porque Jesus teria que enfrentar as mesmas provas que Adão enfrentou no jardim do Éden. Então, naquilo que Adão caiu e foi tentado e caiu, Jesus agora seria tentado, mas teria que obter a vitória. Então, se você se lembrar lá do Gênesis, Adão, ele estava no paraíso, Jesus estava no deserto. Adão não estava de jejum, ele comia de tudo que ele queria, só não podia comer daquela fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. E Jesus estava de jejum há 40 dias. Adão poderia pregar qualquer fruto que quisesse no paraíso, e Jesus não tinha nada para comer e já estava morrendo de fome. E a serpente, o diabo, veio até Adão disfarçado de cobra, de serpente, e Jesus enfrentou o demônio olho no olho, cara a cara, nos olhos. Eu não sei dizer para os irmãos se o Espírito Santo faz isso com a gente também, se o Espírito ele leva a gente para ser tentado pelo diabo em algum momento. Eu não sei dizer isso. Fez com Jesus, eu não sei se faria com a gente. A palavra tentação também pode ser traduzida por provação também, por ser colocado à prova. Quando você se lembra da história do povo de Deus lá do deserto, quando eles saíram do Egito, a palavra do Senhor diz que Deus ali colocou o povo à prova, para ver se realmente eles amavam ao Senhor, se eles amavam o santo nome. E lá naquelas passagens, muitas vezes aquele povo reclamou, aquele povo murmurou, e aquele povo até queria voltar para o Egito novamente. Então aquele povo foi colocado à prova pelo Senhor no deserto também.
E Jesus está no deserto há 40 dias e 40 noites jejuando. A mesma experiência de Moisés e de Elias no Monte Horebe, a mesma experiência do apóstolo Paulo depois no deserto da Arábia. 40 dias de jejum em consagração pelo seu ministério, por aquilo que Deus iria fazer através da vida dele. Então eu não sei te dizer com total certeza se um dia o Espírito do Senhor pode te levar a uma situação de tentação. O que eu sei dizer é que você não está livre da tentação. Porque como nós lemos aqui sexta-feira, no texto aqui que foi na nossa meditação, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito que o diabo anda em derredor, ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Então, o diabo está sempre perto. Ele está sempre muito perto dos filhos de Deus. Ele estava tão perto de Jesus aqui, que ele conseguiu pegar Jesus e colocar em cima do pináculo do templo. Olha a força do diabo. Ele tem tanto poder que ele consegue pegar Jesus e colocar num alto, num morro, num monte muito alto, para mostrar as glórias do mundo. Satanás, ele estava tão próximo de Judas, que diz lá em João, capítulo 13, no versículo 2, que ele colocou no coração de Judas o desejo que ele traísse Jesus. O diabo estava tão próximo de Paulo, que por 2 vezes frustrou os planos dele de visitar a igreja de Tessalônica. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então o diabo está muito próximo. E não é com uma palavrinha mágica, com um ritual, que a gente consegue necessariamente expulsá-lo de próximo de nós. Ele fica rodeando como um leão. Quando você assiste um filme de caçada, o leão fica rodeando aquela manada de búfalos, de animais, e ele espera somente um se desgarrar do rebanho, para que quando aquela pessoa estiver sozinha, fragilizada, ele vá e dê o bote, e trague e devore a vida daquele animal. Assim é descrito o inimigo de nossas almas, como um leão que ruge, que está sempre ao redor, procurando alguém a quem possa tragar. Por isso, eu não sei te dizer com total certeza se o Espírito vai te levar para um lugar deserto para você ser tentado. O que eu sei dizer é que a tentação faz parte da vida de todo filho de Deus, e você tem que estar preparado para ela. A Bíblia diz que Jesus se preparou orando por 40 dias e jejuando por 40 dias para o encontro que ele teve com o inimigo. Então, se ele, o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, precisou se preparar dessa forma, você também precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados também através do jejum e da oração, do jejum e da oração privada. Esteja preparado contra a tentação, porque há alguém nesse mundo que odeia você. Primeiro, ele te odeia porque você é a imagem e semelhança de Deus. E em segundo lugar, ele te odeia porque Jesus amou a sua vida. Então esteja sempre preparado, esteja sempre preparada, porque a tentação sempre baterá à nossa porta. Vamos analisar um pouco como foram essas tentações aqui que Jesus sofreu na mão do diabo. A primeira tentação, os irmãos podem ler lá no versículo 3, diz assim: então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí a resposta de Jesus: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa primeira tentação, ela veio pelo comer. A mesma tentação que veio para Adão foi pelo comer também. Era para comer o fruto proibido. E aqui a primeira tentação de Jesus também é pelo comer. Jesus, ele estava de jejum há 40 dias.
É natural que ele estivesse com fome. É natural que que o estômago dele estivesse roncando, que ele precisasse comer alguma coisa. Era uma necessidade legítima de Jesus. Qual é a primeira tentação que Jesus sofre? O diabo, ele pega uma necessidade legítima de Jesus e tenta ele a satisfazer essa necessidade legítima de maneira ilegítima, que era transformando pedras em pães. Jesus, ele não foi chamado para ficar transformando pedra em pão. Não foi para isso que Deus deu o poder para ele, para que ele começasse a brincar de transformar pedras em pães, ou fazer poderes miraculosos sem sentidos em favor de si próprio. Jesus foi chamado para operar curas e maravilhas em favor de outras pessoas, não em favor de si próprio. Então a primeira tentação que o diabo submete a Jesus é tentar suprir uma necessidade legítima de forma errada. E a primeira, ou talvez uma das tentações que o diabo sempre faz com o ser humano, é fazer ele tentar suprir necessidades legítimas de maneira errada também. Você tem necessidade legítima. Você tem necessidade legítima, por exemplo, de ser amado ou de ser amada. Você tem uma necessidade legítima, porque Deus nos criou para amar e para ser amado. Mas o diabo, ele é o tentador do mundo, ele o tempo todo tenta as pessoas a satisfazer a necessidade legítima de ser amado de forma ilegítima. Então a gente vê pelas ruas aí os jovens entregando seus corpos uns para os outros, para serem desonrados entre si, porque o modo determinado por Deus para que toda carência afetiva no que tange ao relacionamento de duas pessoas é o casamento entre duas pessoas que um dia fizeram o voto de viverem juntas para sempre e formarem família. Mas o diabo o tempo todo ele está fazendo o quê? Ele está tentando pessoas a satisfazerem a sua necessidade legítima de amor de forma ilegítima. E aí não é possível Deus abençoar, fica muito difícil de Deus abençoar, porque você caiu em tentação. Você não supriu a sua carência de amor e de afeto de maneira legítima, mas de modo ilegítimo. Então começou de uma maneira errada. É assim que o diabo tem tentado muitas pessoas. Você tem, por exemplo, uma necessidade legítima de dinheiro. Você tem. Por quê? Porque você precisa comprar, vender, fazer negócios. Ter dinheiro, o dinheiro em si não é um problema, não é um pecado, é um método de facilitar as trocas. Senão toda vez que eu quisesse comprar um negócio, eu tinha que levar uma geladeira nas costas para trocar a geladeira pelo fogão. O dinheiro foi feito para facilitar a troca, normal. Nós precisamos. O que é que o diabo vai fazer? O diabo vai fazer com que nós venhamos a saciar essa necessidade legítima de dinheiro de maneira ilegítima. Seja roubando, seja corrompendo, seja assaltando, seja pagando propina para tirar a minha carteira de habilitação, seja pagando para não ser multado, seja corrompendo. Ou seja, nós fazemos no nosso microcosmos aquilo que os políticos fazem no macro. Porque se nós não somos fiéis no pouco, tão pouco seríamos fiéis se tivéssemos muito. Então, se a gente vê hoje problemas de corrupção na política, agora até no futebol, como se ninguém soubesse disso, mas aí à tona, é o quê? É somente um espelho daquilo que nós somos enquanto sociedade. Porque todo mundo acha normal pagar uma propina, todo mundo acha normal na hora de concorrer a uma licitação, pagar para vencer, enfim. A propina corre solta por todos os lados, o dinheiro. Ninguém acha isso estranho. Mas é uma forma ilegítima de suprir necessidades legítimas nossas. E o diabo faz isso com Jesus. Jesus ele estava com fome. É legítimo que estivesse com fome. Mas o diabo ele vem tentar Jesus para suprir de uma maneira ilegítima.
E isso é tentação do demônio. É um líder religioso que precisa encher a sua igreja e começa. Encher a igreja é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas começa a distorcer a palavra, a usar de modos ilegítimos para suprir a nossa carência, a nossa necessidade ministerial. Tentação do diabo isso daí. É errado, não é correto, não é justo. É um líder religioso permitir que se faça campanha eleitoral dentro da igreja mediante pagamento de comissão por parte do político, do empresário. Não é correto. É uma maneira ilegítima de suprir uma necessidade legítima. A igreja precisa de dinheiro, precisa de tudo isso, precisa de terreno, precisa de tempo, precisa. Mas se começar a suprir as necessidades legítimas de forma ilegítima, estará sucumbindo à tentação do diabo. Você precisa, todo mundo aqui precisa ter a necessidade legítima de ir bem na prova, né? É legítimo. Uma tentação é tentar suprir de maneira ilegítima, vai lá e copia, né? Cola na prova. É uma maneira ilegítima, porque aí não demonstra a verdade de quem você é, do seu verdadeiro conhecimento. Então não tente suprir as suas necessidades legítimas de maneira ilegítima, de maneira errada. Jesus ele respondeu assim para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tinha um louvor assim, né? Nem só de pão o homem viverá. Quem é desse texto, desse louvor? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O que quer dizer isso? Nem só de pão o homem viverá. Jesus ele não diz que o homem não viverá de pão, ele vive de pão. Mas não é somente o pão, é o pão mais a palavra de Deus. Significa o quê? Que o pão ele tem que ser recebido pela palavra de Deus. Recebido pela palavra de Deus significa não somente com ações de graça, mas do jeito que a palavra de Deus determina, que é através do trabalho, do suor do nosso rosto, né? Ou mesmo de um presente, de um ato, enfim, mas de maneira geral do trabalho do nosso rosto. Então nem só de pão viverá o homem. Ele diz para o diabo, realmente eu preciso de pão, mas não é de acordo com a tua palavra, é de acordo com a palavra do meu Pai. E meu Pai não mandou eu transformar a pedra em pão nesse momento. Então todas as vezes que você for suprir uma necessidade tua, verifica se está de acordo com a palavra de Deus. Senão o Senhor não poderá abençoar. Muito bem. Vamos pensar agora na segunda tentação que Jesus sofreu aqui da mão do diabo. Não deu certo a primeira tentação, o diabo levou para a segunda, está lá no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a seu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui o diabo citou para Jesus o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. O diabo, bom de Bíblia do jeito que ele cita o Salmo 91 para Jesus. Qual que é a história aqui, Guilherme? A história aqui, Guilherme, o diabo pegou Jesus e colocou ele na mais alta torre do templo. Alguns dizem que eram 150 metros, que dava medo de olhar. Tem um historiador, Flávio José, que ele dizia que lá de cima dava medo, que era muito alto. E o diabo levou Jesus para o alto do pináculo do templo e citou o Salmo. Olha, se você é o Filho de Deus, pula daqui, que os anjos virão voando, pegarão você, você fará uma asa delta angelical, e todo mundo verá você voando
daqui que o diabo tentou Jesus a fazer. O diabo, ele usa a palavra de Deus para incitar você a fazer coisas loucas. Ele cita a palavra fora do contexto, porque esse salmo não está dizendo que era para o cara subir num monte e pular e sair voando. Não é para isso que foi criado aquele texto lá. Aquele texto foi criado para dizer que mesmo em meio às dificuldades, às batalhas da sua vida, você não vai tropeçar, porque Deus nos segura pela mão, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Esse é o contexto. Mas o que o diabo faz? Ele tira o texto do seu contexto e faz você aplicar ele de maneira errada. E aí você quebra a cara e coloca a culpa em Deus, ou coloca a culpa no Evangelho, ou coloca a culpa na igreja. Mas você que foi enganado, porque você não conhecia a Bíblia direito, porque você não sabia exatamente como aplicar aquela Bíblia, aquela passagem da Escritura. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu chegue aqui e fale para o senhor Luiz assim: senhor Luiz, a palavra do Senhor diz que aquele que renunciar a tudo que tem, ganhará 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. E o texto ainda diz assim, que você renunciar pai, mãe, filho e propriedades por amor de mim, ganhará 100 vezes mais e a vida eterna. Isso está, salvo o melhor juízo, do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Se eu não estiver enganado aqui, é no Evangelho de Marcos. E aí, Marcos 10, 30. E aí eu falo para o senhor Luiz, o senhor é um homem de fé, me passa a escritura da sua casa, no meu nome, vai lá no cartório agora e passa, porque se você tem fé, Deus vai te dar 100 casas e propriedades. Percebe como que é que funciona o negócio? Quando Jesus disse esse texto, ele está falando sobre a obra missionária, ele está falando sobre abandonar tudo e pregar o Evangelho para todas as nações. Ele está falando daquelas pessoas que abandonaram tudo para se tornarem seguidores de Jesus. Ele não está dando esse texto para usar como desafio de fé dentro da igreja, ou seja lá onde for. Se Deus disser isso para o Senhor faça. Mas se não for Deus dizendo, se for a ganância humana ou se for o próprio diabo, se fizer, vai ter problema. Hoje, os fóruns, eu trabalho no Poder Judiciário, então posso dizer, os fóruns estão cheios de processos e de ações contra as igrejas por abuso, nesse sentido também. Muitos. Se Deus falar, não digo que não possa acontecer, se Deus falar, faça. Mas se não foi Deus que falou, não faça. Porque provavelmente você está sendo tentado e o diabo quer sempre destruir as nossas vidas. É como se eu dissesse assim: eu preciso de muito dinheiro para fazer uma obra muito grande e agora eu vou lá no banco pegar 1 milhão emprestado. Não, o banco não iria me emprestar, ia puxar, ia ver que não ia ter condição de me emprestar 1 milhão, mas digamos que tivesse. E o diabo me convencesse a isso e dissesse assim: a palavra do Senhor diz que bem algum falta aos que o temem, e nunca vi o justo mendigar o pão. Aí eu vou lá e faço a loucura, pego 1.000 milhões emprestado, aí não dá certo o meu projeto, e eu vou ser mais um devedor aí do Serasa, aí meus nomes vão aí, enfim. Os irmãos sabem que hoje boa parte dos bancos hoje não tem mais crédito para pastor, né? Eu tenho um amigo que trabalha no Banco do Brasil e fala: se falar que é pastor, não empresta. Tão complicado que ficou. Isso é verdade mesmo, não é mentira, não é verdade. Que o pessoal tem essas visões aí, dá esses passos de fé, depois não paga, aí depois tem tudo penhorado, enfim, essa situação. Por quê? Porque a Bíblia não falou para eu usar aquele versículo que o justo não mendigará o pão para ir lá e pedir dinheiro emprestado para o banco. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão porque ele receberá o seu dinheiro de uma maneira justa.
através do trabalho, através da sua vida honesta, através da sua responsabilidade. Então o diabo, o que ele faz? Ele cita o texto fora de contexto para te enganar e para destruir a sua vida. É por isso que hoje tem tanta gente decepcionada com a igreja, com religião, com pastores, com tudo que diz respeito ao evangelho, porque foram muito frustradas, porque os textos foram usados de maneira errônea na vida delas, às vezes de má fé, às vezes de boa fé. Por isso que é importante conhecer a palavra do Senhor. É importante conhecer a palavra. A Bíblia não diz para você jogar fora a sua inteligência, o seu raciocínio e cair em qualquer conversa por aí, porque o anjo se transveste, porque o diabo se transveste em anjo de luz, muitas vezes também. Então não se deixe enganar. O diabo, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós aqui, de trás para frente, do avesso e no original, grego e hebraico. E ele sempre vai usar a Bíblia de maneira errada, fora do contexto, para destruir as nossas vidas. Não se deixe enganar pelo diabo. O diabo, nesse momento, ele quis mexer o quê? Na confiança que Jesus tinha com o Pai. Porque, digamos assim, Jesus se deixasse levar pela conversa do diabo, ele pula, ele acredita, é mesmo, você citou certo a Bíblia, ele pula. Deus não o sustém com os anjos. Isso ia afetar o quê? A confiança dele, o relacionamento dele com Deus, porque ele erroneamente ia achar que Deus tinha obrigação de sustentá-lo quando Deus não tinha. E Jesus, ele respondeu para o diabo falando assim: não tentarás o Senhor teu Deus. A citação é do texto de Deuteronômio, fazendo referência ao povo do deserto, quando murmuraram contra Deus e o tentou, porque faltou água no deserto. Eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus, e a palavra diz que naquele momento eles tentaram a Deus. Como é que é esse negócio de tentar a Deus? Como é que a gente pode tentar a Deus? Tentar a Deus é colocar Deus à prova. Tentar a Deus, mas de um modo que Ele não determinou. Veja bem, os irmãos conhecem aquela historinha lá do cara que sofreu um naufrágio, uma enchente na cidade, ficou no teto da casa, ele ajoelhou e orou: Senhor, me salva. Aí veio o cara com o bote: vamos embora. Aí o cara falou: não, estou esperando o Senhor me salvar. Aí veio o outro cara com uma lancha: vamos embora. Não, estou esperando o Senhor me salvar. Não, aí veio o cara com o helicóptero: não, estou esperando o anjo do Senhor vir aqui me salvar. E aí a água subiu e ele morreu afogado. Quando ele chega, ele só fala: o Senhor não ia me salvar lá? O Senhor não foi lá para... Eu orei ao Senhor. Ah, meu filho, eu mandei um bote, você não quis. Eu mandei a prancha, você não quis. Eu mandei o helicóptero, você não quis. Você queria o quê? Está vendo? Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. É achar que Deus tem que fazer de um modo que Ele não prometeu que ia fazer. Ele não prometeu que ia salvar pessoas que ficassem pulando no teto das casas, mandando anjo para segurar. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é eu entrar loucamente num desafio que não foi Deus que propôs, mas foi o diabo. É eu entrar de maneira irresponsável. Teve um padre aí que quis chamar a atenção, não sei se os irmãos se lembram, que pôs um monte de bexiga de balão. Vocês se lembram disso? Eu não sei qual que era a intenção dele, se era evangelizar ou bater o livro dos reis, mas tem um monte de balão. Você não ouviu falar disso daí? Pegou o GPS e foi embora, entrou no meio da água lá, do mar, e a história é trágica, mas é engraçado. Ele morreu, não voltou mais. Eu não sei se ele, por ser padre, eu acho que ele deve ter orado antes, ele deve, não é possível. Até em hebraico. Deve ter em latim. Mas eu acho que ele tentou a Deus, achando que Deus não falou que ia para pôr um monte de bexiga, sei lá. Percebe? Então, tentar a Deus é isso, é achar que Ele tem que agir de determinadas maneiras que Ele não falou que ia agir. Não tente a Deus dessa forma. Faça somente aquilo que Deus mandar. Não faça, não entre em cuidado. Hoje é muito comum se fazer vários tipos de desafios aí. É muito comum isso. Desafio para isso, desafio para aquilo. Eu não estou dizendo que não pode dar certo, não estou
dizendo que o Senhor não pode mandar você fazer algumas coisas diferentes, como Elias fez lá com a viúva, né? Mandando esvaziar a botija, ou Eliseu, enfim, dar tudo que tinha na panela para o profeta comer. Não estou dizendo que Deus não possa mandar você fazer isso, mas tenha certeza que foi Deus que mandou, porque o diabo ele vai distorcer a Bíblia para tentar arrebentar com a minha e com a sua vida. Não permita que isso aconteça em nome de Jesus. Muito bem, vamos ver aqui a terceira tentação pela qual Jesus passou. Essa aqui é muito grave. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então aqui, Guilherme, o diabo tirou Jesus do alto do pináculo do templo, que representa o que? O poder religioso, e leva para o alto de um monte, que representa o que? O poder político agora. Tem muita gente querendo chegar ao poder, ao governo pelo poder político agora, né? Não sei, acho que é complicado, talvez isso seja um pouco complicado. Então o diabo levou Jesus para o alto do poder político ali, em visão mostrou todos os reinos do mundo, mostrou o Egito, mostrou a Grécia, mostrou Roma, mostrou todas as maravilhas daquela época, e disse para Jesus: olha, tudo isso aqui é teu, se o Senhor só, genuflexão, adorar a Jesus, adorar ao diabo. Foi isso que o diabo disse. Aí você se pergunta assim: como que isso poderia ser uma tentação para Jesus? Porque Jesus ele não é filho do Pai. O Pai não é o governador do universo inteiro. O diabo ofereceu uma gotinha de água para uma pessoa que já tem um oceano. Como que isso podia ser uma tentação para Jesus? Como poderia, Marta, ser uma tentação para Jesus? Como poderia Jesus ser tentado por um negócio dele? Fora que talvez não seja verdade aquilo que o diabo falou. Será que ele é o dono de todos os governos do mundo mesmo? Será que todo mundo? Será que é assim? Será que o diabo tem todo esse poder? Alguns contestam isso daí. Alguns acham que todo o poder político é do diabo. Por isso que Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. São duas coisas separadas. E hoje, muito crente aí querendo virar político, aí você pode ver, toda vez que a igreja, isso desde Constantino, toda vez que a igreja entra muito no poder político, só coisa ruim, né? Muitas críticas acontecem. Muito bem, como que isso poderia ser uma tentação para Jesus? Difícil, né? A questão aqui pode ser a seguinte: o diabo tentou fazer com que Jesus se tornasse rei sem precisar passar pela cruz. Isso poderia ser uma tentação para Jesus. Lembra quando Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse que era necessário ele morrer, e Pedro o chamou de canto e disse: de modo algum isso aconteça com você? Lembra? Está em Mateus 16. E aí o que Jesus disse para Pedro? Arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Não foi assim? Então, quando o diabo ele oferece para Jesus o governo dos mundos, é uma forma de Jesus se tornar o governador do mundo sem precisar passar pela cruz. Isso poderia sim ser uma tentação para Jesus. Por quê? Porque na cruz, Jesus ia levar sobre si os pecados de toda a humanidade. E quando ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, o que aconteceu? Ele olhou para o céu e disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque naquele segundo em que Jesus passou pela cruz, foi o único momento em que a comunhão do Filho com o Pai foi quebrada. E aquilo para Jesus era pior do que a morte. Jesus ele não teve medo da cruz porque ele tinha medo de morrer como ser humano. Não isso.
mas é porque ele sabia que no momento em que ele levasse o pecado da humanidade sobre si, a comunhão dele com Deus ia ser quebrada naquele instante. E como o salmo que a gente leu de abertura hoje, o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. E na cruz Jesus perdeu a graça, estava sob a desgraça de Deus, sofreu a ira de Deus naquele momento por causa do pecado da humanidade. Então a verdadeira tentação para Jesus seria o quê? Seria se tornar rei sem precisar passar pela cruz. Como que isso se aplica na nossa vida? O diabo, ele sempre irá tentar você de um modo tal que você se desvie da vocação pelo qual o Senhor te chamou, pelo Evangelho dele, de um modo em que você possa abrir mão do seu sacrifício, para que ele possa, o diabo, facilitar as coisas para você, te dar conforto, tirar as preocupações da sua mente. Para que se envolver com a igreja? Para que se envolver com o ministério? Para que pregar o Evangelho para todas as nações? Para que fazer Jesus ser conhecido? Não! Então o diabo, o que ele faz? Ele não te dá os reinos do mundo, mas ele te dá conforto. Eu te dou conforto. Se dizia aí, eu te dou uma boa família, eu te dou um bom emprego, eu te dou uma boa situação, desde que você se desvie da sua vocação, desde que prostrado você me adore, desde que prostrado você me adore. O diabo disse para Jesus. Jesus adorar o diabo é uma ideia repugnante, mas não poucas vezes nós deixamos de adorar Deus para adorar o Deus dinheiro, para adorar o Deus entretenimento, para adorar o Deus namoro, para adorar o Deus casamento, para adorar o Deus trabalho. E aí nós vamos nos desviando da nossa vocação porque nós encontramos conforto em algum lugar. Me dói o coração saber que às vezes uma pessoa ela deixa de vir para a igreja porque arrumou a televisão. Porque a televisão ficou arrumada, agora está legal, minha televisão pega bem, e de manhã passa o meu programa favorito. E aí a pessoa se desvia da vocação pela qual Deus chamou ela. E a vocação da igreja qual é? É viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Eu estou falando da nossa vocação enquanto igreja. Não estou falando necessariamente da sua vocação pessoal, como profeta, evangelista, pastor ou mestre, é a vocação da igreja. Uma vocação coletiva de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. É confortável? Não é confortável. Vai te dar poder sobre o mundo? Poder político não vai te dar poder sobre o mundo, mas é a vocação que o Senhor nos chamou. E o que o diabo quer fazer? Desviar-nos desta vocação de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. E ele vai pôr toda sorte de correntes, obstáculos, oferecendo talvez riquezas, conforto, para que você abandone a sua vocação de estar pregando a palavra do Senhor e de estar vivendo o Evangelho. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo tentou fazer com Jesus. Tentou desviá-lo da cruz até o fim. Tentou desviar Jesus da cruz aqui, tentou desviar Jesus pela boca de Pedro. Quando Jesus já estava na cruz, o diabo ainda chegou para ele e falou assim: se você diz quem é, desce aí da cruz. Não é? O diabo tentou até o fim tentar tirar Jesus da cruz. O diabo não conseguiu tirar Jesus da cruz e nem tirar a cruz de Cristo, mas infelizmente muitas vezes ele consegue tirar a cruz da igreja, porque ninguém quer carregar a sua cruz. Ninguém quer carregar a sua cruz mais. Poucos querem carregar a sua cruz, poucos querem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Poucos querem fazer isso daí. Poucos querem. Porque o diabo tem logrado êxito muitas vezes em tirar a cruz da igreja. Aquele que não negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Uma pessoa ela pode até ser honesta, uma pessoa pode até não roubar, não mentir, trabalhar bem, ser responsável, mas desviada da sua vocação, ela não tem nenhuma utilidade para Deus. Desviado da sua vocação, você não tem nenhuma utilidade para o Evangelho de Deus. Pode ser bonzinho, bacaninha, tratar bem a esposa, tratar bem o marido, tratar bem os filhos, ser um cidadão exemplar, paga os impostos,
pecado alheio, mas está desviado da sua vocação, não tem utilidade nenhuma para o Evangelho do Senhor. Uma pessoa que o diabo conseguiu tirar a vocação dela, vocação coletiva enquanto igreja, de povo de Deus, sacerdócio santo, nação real, que deve anunciar as grandezas de Deus, como diz lá em Pedro, nossa vocação coletiva. E o diabo vai tirando isso da igreja, e o diabo vai tentando muitas pessoas a desviarem da sua vocação, e elas vão vivendo suas vidas honestamente, até muitas vezes de maneira bacaninha, legal, mas para o Evangelho já não fazem diferença nenhuma. Para essas pessoas não fazem diferença que as pessoas estão virando budistas, kardecistas, ateias, agnósticas. Desde que não atrapalhe minha vida, não atrapalhe a sua, vamos seguir em frente. Para essas pessoas já não fazem mais diferença nenhuma, porque elas já se desviaram da sua vocação, elas não amam mais a Jesus, elas não se entregaram mais ao Mestre, elas já não se importam mais se o Evangelho tem sido anunciado entre as nações, porque o diabo já tirou ela das vocações dela. E é isso que o diabo faz. O diabo não conseguiu fazer Jesus transformar pedra em pão, não conseguiu fazer Jesus também pular o pináculo do templo, e graças a Deus o diabo não conseguiu fazer com que Jesus se desviasse da sua vocação também. Algumas lições práticas que a gente aprende com esse texto aqui de Jesus, que a gente aprende com o exemplo de Jesus. Primeira coisa, você tem que estar preparado para a tentação. Jesus, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Se eu e você, se você não tiver uma vida de oração privada, sua, devocional, se você não dedica pelo menos meia hora, uma hora do seu tempo todos os dias para oração, para a leitura da palavra do Senhor, você está perdido. Você vai ter muito pouca força para resistir ao diabo. Você tem que ter um tributo diário de oração ao Senhor todos os dias. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Se você se dedica mais tempo vendo televisão, numa rede social, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa do que oração e a leitura da palavra, você vai ter muito pouca força espiritual para resistir. O diabo vai vir, vai sambar na cabeça mesmo, entendeu? Talvez seja a nossa falta de consagração e oração muitas vezes que faz com que a gente não obtenha vitória. Nossa esposa não se converte, nosso marido não se converte, nosso filho não se converte. Por quê? Porque falta oração, porque falta dedicação ao Senhor, e aí o diabo vem e realmente você vai ter muito pouca força para suportar. Jejum e oração. Jesus disse que há uma determinada casta de demônios que só sai com muito jejum e oração. O diabo não precisa possuir alguém. Um texto que a Andréia compartilhou esses dias lá em casa. O diabo não precisa possuir alguém para fazer com que a vontade dele seja manifesta. Basta ele influenciar. E uma pessoa que não tiver uma vida dedicada à oração será facilmente influenciada pelo diabo. Facilmente influenciada. Então você tem que dar um tributo de oração diário a Deus, todos os dias, meia hora, uma hora, 2 horas. Grandes homens de Deus, que fizeram muitos por Deus, missionários, eles diziam que eles não davam menos do que 2 horas, 3 horas de oração por dia para Deus. Martinho Lutero dava o dízimo do dia, 2 horas e 40 minutos por dia, pelo menos em oração. Pelo menos em oração. Susana Wesley teve 19 filhos, mas ela conseguia separar 1 hora por dia para ficar de oração em joelhos na presença do Pai, na presença de Deus. Não estou falando de monges, de gente que se retirou do mundo para fazer qualquer outra coisa que não seja orar, não. É gente que trabalha, que dá duro, que estuda, que está no dia a dia aí, mas essas pessoas, elas encontram tempo para se dedicar à oração. Se nós não temos uma vida devocional, se nós não temos um tributo diário a Deus, a nossa vida é uma vergonha diante do Senhor, é uma vergonha, é vergonhoso. Se nós formos contar o tempo de oração que muitas vezes passamos na presença do Senhor, é uma vergonha, porque passamos mais tempo em frente da televisão, numa rede social. Enquanto você
você está em frente de uma televisão, de uma rede social, o diabo está mandando muitas pessoas para o inferno. Muitas pessoas estão padecendo, precisando das suas orações para serem libertas do poder de Satanás, das drogas, do vício, do álcool, do ceticismo. Então é preciso prestar um tributo diário a Deus. Sabe o que define que você é? É o que você faz no momento da sua folga. Se no momento da sua folga você passar mais tempo em divertimentos, em entretenimento, em distrações do que na presença do Senhor, isso mostra que o seu coração está no entretenimento, no divertimento e na distração, e não nas coisas do Senhor. É isso. É o que você faz no momento quando você não é obrigado a fazer nada. Não estou dizendo que você não possa ter um tempo, você deve ter um tempo sim, de lazer, de divertimento, de diversão, de sair com seus filhos, mas no dia que você colocar a oração como prioridade na sua vida, todo vício vai quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Nada fica. Não adianta uma pessoa procurar a Jesus falando, eu preciso me livrar da droga, eu preciso me livrar do álcool. Não, você precisa se converter. Porque no dia que você se converte, Deus quebra tudo na vida. É por isso que muita gente não fica lá na casa de recuperação, porque eles vão lá achando, eles vão lá pedindo para ser liberto da droga. Não é para ser liberto da droga, é para se converter. Porque se Jesus não entrar no coração, não é quebrando somente um galho do pecado que vai resolver a situação. Aí não resolve mesmo, é só conversão que cura. Senão vai ter que depender do psicólogo, das ajudas humanas aí, que não é errado também. Mas aí uma clínica evangélica não vai poder ajudar muito. Uma clínica cristã não vai poder ajudar muito, porque ela cura através da palavra do Senhor. Então precisa estar preparado através da oração, precisa ter vida de oração. E em segundo lugar, precisa dominar a palavra do Senhor. Todas as vezes que o diabo tentou Jesus, ele respondeu com a palavra. Primeiro ele disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede de Deus. Depois ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele disse, somente a Deus prestará culto. Todas citações de Deuteronômio. E é uma vergonha o conhecimento bíblico que se tem hoje nas igrejas. Pessoas que já têm 20 anos de igreja e nunca leram a Bíblia inteira uma única vez. Isso é um absurdo. É um absurdo, por isso que a igreja é feita massa de manobra, muitas vezes na mão de pessoas mal intencionadas. É um absurdo, nós temos 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, 15 anos de convertido, não lemos uma única vez a palavra do Senhor. E aí como é que você pode dizer que você ama Jesus, se Jesus diz que aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu me manifestarei a ele, e eu e o Pai viremos nele, faremos nele morada? Diz lá em João capítulo 14, como é que vai se cumprir na sua vida o Salmo 1 que diz, medita na lei dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará? Como é que vai se cumprir isso? A igreja faz um showzinho, faz um evento musical, lota, faz uma campanha, lota, mas palavra mesmo, ninguém quer saber. Estudar ali a palavra do Senhor. Eu não digo estudar comigo, estudar em alguma escola, é estudar na sua casa, sozinho, se dedicando, introjetando a palavra de Deus no seu coração. Milhares de pessoas precisaram morrer para a Bíblia chegar nas nossas mãos. Hoje tem de monte aí, por isso que a gente não valoriza a palavra do Senhor, versão para mulher, versão para o jovem, versão para criança, e ninguém lê nada. Um monte de versão e ninguém lê nada. Passa mais tempo em frente da televisão. Aí o provérbio fica sambando na sua boca. Você não sabe aceitar o provérbio, como diz lá. A palavra tem que morar no coração. Jesus disse que ela seria escrita no nosso coração. Aí não é escrita mesmo, vai vir uma pena mágica escrever no seu coração, não. É que ela vai se transformar em carne, ela vai se encarnar à medida que nós meditamos e oramos com a palavra em oração, em dedicação ali na presença do Senhor. Como é que você vai ter uma espada? A espada do Espírito é a palavra do Senhor. Se você não a domina, quando o diabo vier com uma tentação, você dá uma espadada e fala, sai.
Porque a palavra do Senhor diz assim, diz assado, e você afasta a tentação da sua vida. A palavra do Senhor é riqueza para a sua alma. A palavra do Senhor é direção. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada e útil para corrigir, para redarguir, para exortar e para preparar o homem de Deus para que ele esteja pronto para toda boa obra. O prazer do Filho de Deus é a palavra do Senhor. Não é possível uma igreja que se dedique mais à televisão e às outras coisas, às distrações, do que a oração e a palavra do Senhor. Você vence o diabo com oração, com palavra e com jejum também. É assim que nós temos que estar preparados na presença do Senhor, porque o diabo anda em derredor. Quem não ama a palavra do Senhor, você pode analisar aí o seu histórico de pensar, você pode ver, quem não ama a palavra do Senhor não fica de pé, não fica na presença dele, acaba saindo, quem não ama a palavra do Senhor. Depois que Jesus resistiu a todas as tentações do diabo, se você ver no final do texto, diz que os anjos do Senhor vieram e o serviram. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Depois que você resistir a todas as tentações e a luta contra os demônios, tenha certeza que os anjos estarão ao seu redor e te servirão também, os mensageiros do Senhor. Que cada um de nós possa estar preparado para o dia da tentação, porque ele chegará. Como estaremos preparados? Através da oração e da meditação na palavra do Senhor. E aí certamente, assim como Jesus disse para o diabo, ele ordenou: retira-te, Satanás. Assim também o Senhor nos dará esse poder para dizer: retira-te, Satanás, retira-te, afasta-te de mim, porque não cogita das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Fique em pé na presença do Senhor. Baixe a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua